Café quente, pão doce recém-assado, gritou Mariana com a voz rouca, enquanto o vento frio da madrugada cortava seu rosto como pequenas navalhas. Era o mesmo ritual de sempre levantar-se às 3 da manhã, preparar seu carrinho assar os pães e finalmente chegar à esquina da fábrica Têxteis Morais antes que a sirene do primeiro turno soasse. 6 anos da mesma rotina haviam marcado linhas em seu rosto, mas nunca haviam apagado o brilho determinado de seus olhos escuros. Me passa 2 cafés e um pão, Marianinha? O turno de hoje será longo? Pediu Geraldo, um dos supervisores, enquanto esfregava as mãos para se aquecer. Mariana lhe dedicou um sorriso cansado enquanto o servia. Outro dia de horas extras, perguntou, calculando mentalmente quanto café extra deveria preparar para o final do dia. Geraldo assentiu com um gesto sombrio. O patrão quer cumprir uma encomenda grande para exportação. Dizem que ele virá hoje supervisionar pessoalmente. O coração de Mariana deu um salto. Paulo Morais, o dono do Império Têxtil que dominava a economia da cidade, raramente aparecia naquela planta. Era quase uma figura mitológica para os trabalhadores. Alguns levavam anos sem vê-lo, conhecendo apenas sua assinatura nos cheques e seu rosto nos jornais locais. Pois que venha, disse Mariana com uma indiferença que não sentia. O café dele custará o mesmo que o seu. Geraldo soltou uma gargalhada enquanto se afastava. Duvido que o grande Paulo Morais pare para tomar café num carrinho de rua. Marianinha, esse homem provavelmente toma champanhe francês no café da manhã. As palavras ressoaram na cabeça de Mariana enquanto servia a fila de trabalhadores que se formava à sua frente. Era verdade. Por que alguém como Paulo Morais repararia nela invisível sob sua touca desbotada e avental gasto? Era apenas uma sombra na esquina. Parte da paisagem urbana que pessoas ricas como ele nem sequer registravam ao passar. A manhã transcorreu com a eficiência mecânica de sempre, café, pão, sorrisos esgotados, conversas fragmentadas, pequenos lampejos de humanidade entre pessoas que compartilhavam a mesma luta diária. Pelas 10 horas, o ritmo havia diminuído e Mariana se permitiu sentar no pequeno banquinho dobrável que guardava sob o carrinho. Foi então que o viu. Uma SUV preta brilhante e silenciosa como uma pantera parou em frente à entrada principal. O motorista, um homem de terno formal, saltou para abrir a porta traseira e de lá emergiu Paulo Morais alto, impecavelmente vestido com um terno azul marinho que provavelmente custava mais do que tudo o que Mariana possuía. O empresário caminhava com a segurança de quem nunca teve que duvidar de seu lugar no mundo. Ao seu lado, uma mulher magra, com um terninho cinza escuro, tomava notas freneticamente em um tablet enquanto ele falava sem parar. Mariana observou fascinada e ressentida ao mesmo tempo, como ambos entravam no prédio sem sequer olhar ao redor, sem notar as pessoas como ela. O resto do dia passou com lentidão. Diferente de outras jornadas, Mariana não conseguiu tirar da cabeça a imagem de Paulo Morais. Não era a primeira vez que o via, mas hoje, por alguma razão, sua presença havia despertado algo diferente nela. Uma ideia louca começou a se formar em sua mente, enquanto recolhia os copos descartáveis que alguns clientes haviam deixado jogados. Não posso mais continuar assim, murmurou para si mesma, olhando para suas mãos avermelhadas pelo frio e pela água quente. Tenho que tentar. Naquela noite, no pequeno apartamento que compartilhava com sua tia doente, Mariana parou em frente ao espelho rachado do banheiro. Tirou a touca que sempre cobria seu cabelo, liberando uma cascata de cachos escuros que caíam até a metade de suas costas. Lavou o rosto, eliminando as manchas de farinha e o cansaço do dia. Sob as camadas de fadiga e resignação, emergiu o rosto de uma mulher de 29 anos com olhos intensos e determinados. Amanhã disse a si mesma, sustentando seu próprio olhar no espelho. Amanhã eu entro naquela fábrica e falo com ele. Sua tia Dolores a encontrou assim, olhando-se fixamente. O que você está planejando, menina? Perguntou a idosa, apoiando-se no batente da porta. Conheço esse olhar desde que você tinha 5 anos. Sempre significou problema. Mariana se virou para ela com um sorriso. Vou pedir emprego na fábrica, tia. Não quero mais vender café na rua. Quero um emprego de verdade com benefícios. Assim poderei pagar melhor seu tratamento. Dolores franziu a testa. E você acha que vão te dar assim do nada?
Há uma fila de gente esperando para entrar na Têxteis Morais. Você sabe bem disso. Não vou falar com o Recursos Humanos, respondeu Mariana com uma calma que surpreendeu até a ela mesma. Vou falar diretamente com Paulo Morais. O silêncio que se seguiu foi tão denso que poderia ter sido cortado com uma faca. Finalmente Dolores se aproximou e tomou as mãos de sua sobrinha entre as suas. Mariana querida, pessoas como nós não falam com pessoas como ele. É assim que o mundo funciona, pois já é hora de mudar, respondeu Mariana com uma determinação férrea na voz. Na manhã seguinte, Mariana levantou-se 1 hora antes do habitual. Vestiu-se com o melhor que tinha, uma saia preta simples, mas elegante, que havia comprado em um brechó, uma blusa branca impecavelmente passada e o único par de sapatos formais que possuía. Prendeu o cabelo em um coque baixo e aplicou um toque de brilho labial nada extravagante, apenas o suficiente para parecer profissional. Deixou o carrinho de café nas mãos de Josefina, uma vizinha que ocasionalmente a ajudava, e dirigiu-se à entrada principal da fábrica. O segurança, acostumado a vê-la na esquina, olhou-a com surpresa. Marianinha, o que faz aqui vestida assim? Venho para uma entrevista, mentiu com a maior naturalidade possível. Com os Recursos Humanos. O guarda a olhou com ceticismo, mas a deixou passar. Afinal, a conhecia há anos e sabia que não representava nenhuma ameaça. Uma vez lá dentro, Mariana caminhou com passos firmes pelos longos corredores, seguindo as indicações para a área administrativa. Seu coração batia com tanta força que temia que todos pudessem ouvi-lo. Finalmente chegou a uma elegante recepção, onde uma recepcionista de aspecto severo a recebeu com um olhar inquisitivo. Bom dia, disse Mariana com voz firme. Preciso falar com o Sr. Morais. A recepcionista ergueu uma sobrancelha perfeitamente delineada. Tem hora marcada. Não, mas é um assunto urgente, respondeu Mariana, mantendo o contato visual, apesar de sentir que as pernas tremiam. O Sr. Morais não recebe ninguém sem hora marcada, declarou a mulher, voltando sua atenção para o computador, como se desse a conversa por encerrada. Mariana cerrou os punhos, resistindo ao impulso de dar meia volta e fugir. Não tinha chegado tão longe para desistir agora. Por favor, insistiu. Só preciso de 5 minutos do seu tempo. É sobre um assunto que poderia beneficiar a empresa. A mulher a olhou de cima a baixo, avaliando-a com aquele olhar que dizia: você não pertence a este lugar. Se deseja se candidatar a um emprego, deve fazê-lo através do Departamento de Recursos Humanos. 3º andar, sala 304. Naquele momento, as portas do elevador se abriram e Paulo Morais emergiu, acompanhado pela mesma mulher de terninho cinza que Mariana havia visto no dia anterior. Ambos estavam imersos em uma conversa, avançando rapidamente, sem prestar atenção ao seu redor. Era agora ou nunca. Sr. Morais chamou Mariana, dando um passo à frente. Poderia falar com o senhor um momento, por favor? Paulo parou, visivelmente surpreso com a interrupção. Seus olhos de um azul glacial pousaram nela pela primeira vez. E você é? Perguntou com um tom que misturava curiosidade e leve irritação. Mariana Mel, respondeu ela, estendendo a mão com uma segurança que não sentia. Tenho uma proposta que pode lhe interessar. A secretária, uma mulher magra chamada Regina, segundo indicava seu crachá, inclinou-se para Paulo e sussurrou algo em seu ouvido. Os olhos do empresário se estreitaram ligeiramente, mas para a surpresa de Mariana ele assentiu. 5 minutos, senhorita Mel concedeu, apontando para seu escritório. Não tenho o dia todo. Mariana seguiu Paulo e Regina até um espaçoso escritório na esquina do prédio, com janelões que ofereciam uma vista panorâmica da cidade. De lá, podia ver até mesmo a pequena esquina onde seu carrinho de café estaria agora atendendo aos trabalhadores. Bem disse Paulo, sentando-se atrás de uma imponente mesa de madeira escura. Qual é essa proposta tão urgente? Mariana respirou fundo. Era o momento? Quero trabalhar para o Sr. Morais, declarou, olhando-o diretamente nos olhos. Não vendendo café na esquina da sua fábrica como fiz nos últimos 6 anos, mas aqui dentro. Sou trabalhadora, aprendo rápido e conheço melhor do que ninguém as necessidades dos seus funcionários. Paulo a olhou com uma expressão indecifrável. Ao seu lado, Regina se aproximou novamente e sussurrou em seu ouvido: essa mulher é a que vende café e pão na esquina. O rosto de Paulo mudou sutilmente.
Algo em seus olhos se acendeu reconhecimento, surpresa e interesse. Mariana não conseguia decifrar, mas sabia que havia captado sua atenção. E que cargo exatamente a senhora acredita que poderia desempenhar aqui? Senhorita Mel perguntou, inclinando-se ligeiramente para a frente. Mariana havia pensado nessa pergunta a noite toda. Elo de ligação com o pessoal da fábrica respondeu sem hesitar. Conheço todos os seus trabalhadores, senhor Moraes. Conheço seus nomes, seus problemas, suas preocupações. Sei quando estão contentes e quando não estão. Essa informação poderia ser valiosa para o senhor. Paulo a observou em silêncio pelo que pareceu uma eternidade. Finalmente trocou um olhar com Regina e assentiu. Abordagem interessante, admitiu. Mas o que a faz pensar que precisamos de um elo de ligação com o pessoal? Porque seus trabalhadores estão descontentes, respondeu Mariana com franqueza. As horas extras excessivas, o corte nos bônus do mês passado. A cantina com preços cada vez mais altos. Eu sei porque eles me contam todos os dias enquanto lhes sirvo café, mas o senhor não sabe porque ninguém se atreve a lhe dizer. Um silêncio tenso encheu a sala. Regina parecia horrorizada com a audácia de Mariana. Mas Paulo esboçou que um sorriso quase imperceptível. A senhora tem garra, senhorita Mel. Isso não posso negar, disse, reclinando-se na cadeira. Mas preciso de mais do que garra. Preciso de competência, formação, habilidades específicas. Tenho um diploma em administração de empresas, contra-atacou Mariana. Universidade Estadual, curso noturno. Me formei há 3 anos enquanto mantinha meu negócio de café. Isso captou a atenção de Paulo. Seus olhos se estreitaram com um novo interesse. E por que, com um diploma universitário, continuou vendendo café na rua? A pergunta doeu, mas Mariana manteve a compostura. Porque minha tia ficou gravemente doente logo quando me formei. Eu precisava de um trabalho flexível para poder cuidar dela e pagar seus tratamentos. O café me dava essa liberdade, explicou. Mas agora preciso de estabilidade e ela precisa de um plano de saúde decente. Paulo a estudou por um longo momento como se tentasse resolver um quebra-cabeça particularmente complexo. Então, para a surpresa de todos, inclusive de Regina, ele se levantou. Muito bem, senhorita Mel. Façamos um teste, decidiu. Acompanhe-me a uma reunião com os supervisores da fábrica. Quero ver em ação essa conexão que a senhora diz ter com meus funcionários. Mariana sentiu que o chão sob seus pés se solidificava pela primeira vez em anos. Não era uma promessa, mas era uma oportunidade. E isso era tudo o que viera buscar. Obrigada, senhor Moraes, disse com a voz ligeiramente trêmula de emoção. O senhor não vai se arrepender. Vamos ver, respondeu ele dirigindo-se à porta. E a propósito, Regina, cancele meu almoço com os investidores. Acho que hoje vou comer na cantina da fábrica. Os olhos de Regina se arregalaram, mas ela assentiu obedientemente. Enquanto seguiam Paulo pelo corredor, a secretária se aproximou de Mariana e murmurou. Não sei o que você pensa que está fazendo, mas sugiro que tenha cuidado. Paulo Moraes não é conhecido por sua paciência ou sua indulgência. Mariana a olhou de soslaio. Obrigada pelo aviso, respondeu em voz baixa. Mas eu já não tenho nada a perder. A reunião com os supervisores foi uma revelação para todos. Para a surpresa de Paulo, Mariana conhecia cada um por seu nome. E o que era mais impressionante, conhecia os problemas específicos de cada seção da fábrica. Quando Paulo mencionou o novo sistema de turnos, foi Mariana quem apontou que isso afetaria particularmente os trabalhadores que usavam o transporte público noturno, algo que ninguém mais havia considerado. Durante o almoço na cantina, a aparição de Paulo causou comoção. Os trabalhadores, acostumados a vê-lo apenas em fotos ou em breves visitas cerimoniais, não podiam acreditar que ele estava ali comendo a mesma comida que eles. E, o mais incrível, ouvindo. Porque Mariana, com uma naturalidade que surpreendeu até a ela mesma, facilitou essa comunicação. Apresentou trabalhadores, iniciou conversas, traduziu preocupações em propostas concretas. Pela primeira vez em anos, Paulo Moraes estava realmente conectado com as pessoas que faziam seu império funcionar. No final do dia, quando Mariana se preparava para ir embora, Paulo a deteve no estacionamento. Senhorita Mel chamou caminhando em sua direção. Foi um dia revelador. Mariana assentiu sem saber o que esperar.
Isso significa que eu tenho o emprego? Perguntou diretamente. Paulo a olhou com uma expressão que misturava respeito e algo mais, algo que Mariana não conseguiu identificar. Quero que volte amanhã, respondeu. Temos muito que discutir sobre este novo posto de elo com o pessoal. Um vislumbre de sorriso apareceu no rosto de Mariana. Estarei aqui à primeira hora, prometeu. E o que acontecerá com seu negócio de café? Perguntou Paulo, genuinamente curioso. Minha vizinha Josefina sempre quis assumir, respondeu Mariana. Acho que é hora de dar essa oportunidade a ela. Paulo assentiu lentamente. Até amanhã, então, senhorita Mel. Enquanto o via se afastar em direção à sua luxuosa SUV, Mariana sentiu uma mistura de triunfo e vertigem. Havia cruzado um limiar que parecia intransponível. A vendedora ambulante havia entrado no mundo do milionário. O que não sabia ainda era que este era apenas o começo de uma transformação que afetaria não só a sua vida, mas também a de Paulo Moraes, de maneiras que nenhum dos dois imaginava. Por enquanto caminhava para o ponto de ônibus, com o pôr do sol tingindo o céu de laranja, Mariana se permitiu saborear esta pequena vitória. Amanhã teria que provar que merecia estar ali, que não era apenas uma vendedora de café com sorte, mas uma mulher capaz de mudar seu destino e talvez o de muitos outros. Mariana quase não dormiu naquela noite. Enquanto estava deitada acordada, olhando para o teto rachado de seu quarto, uma mistura de emoções a mantinha em vigília: orgulho pelo que havia conquistado, ansiedade pelo que viria e um persistente temor de que tudo pudesse evaporar como a névoa da manhã. Menina. A voz rouca de tia Dolores veio do umbral. Está acordada, sim, tia, respondeu Mariana, sentando-se. Precisa de algo. Está com dor. Dolores negou com a cabeça, aproximando-se para se sentar na beira da cama. Me conta o que aconteceu. Você chegou tão tarde que mal pude ver seu rosto, mas a Josefina me disse que você entrou na fábrica. Sob a fraca luz que se filtrava pela janela, Mariana narrou tudo, sua audaciosa entrada, o encontro com Paulo, a reunião com os supervisores e a promessa de voltar no dia seguinte. Nossa Senhora, exclamou Dolores, benzendo-se. E assim, do nada, o grande Paulo Moraes te recebeu. Mariana sorriu, lembrando-se da expressão de surpresa no rosto do empresário. Acho que o peguei de surpresa, admitiu. Ou talvez tenha sido simples curiosidade. De qualquer maneira, amanhã saberei se realmente há um lugar para mim naquela fábrica. Dolores tomou as mãos de sua sobrinha entre as suas ásperas e deformadas pela artrite. Estou orgulhosa de você, minha filha, disse com a voz trêmula. Sua mãe também estaria. Você sempre foi a corajosa da família. A menção à sua mãe despertou uma onda de nostalgia em Mariana. Sua mãe, que havia lutado contra a pobreza a vida inteira trabalhando na mesma fábrica têxtil, até que uma doença repentina a levou a mais de 10 anos. Se ela tivesse vivido para ver este dia. Tenho que conseguir este emprego, tia, murmurou Mariana com renovada determinação. Por você, por mim, pela mamãe. Você vai conseguir, afirmou Dolores com convicção. Mas agora durma um pouco. Amanhã você precisará de toda a sua força. Na manhã seguinte, Mariana chegou à fábrica 40 minutos antes da hora combinada. Vestia a mesma saia preta, mas havia trocado a blusa por uma de cor azul claro que uma vizinha lhe emprestara. Seu cabelo preso em um coque baixo dava-lhe um aspecto profissional e sério. No entanto, ao se aproximar da entrada principal, Mariana sentiu um nó no estômago. E se tudo tivesse sido uma miragem, uma brincadeira cruel do destino para lembrá-la de seu lugar? E se Paulo Moraes nem se lembrasse de ter dito para ela voltar, o segurança a reconheceu imediatamente. Bom dia, Marianinha, saudou com um sorriso amável. Me disseram para esperar sua chegada. O senhor deixou instruções para que a levassem diretamente ao escritório dele. O alívio a inundou como uma onda quente. Não havia sido um sonho. Ela seguiu o guarda através do saguão, ignorando os olhares curiosos que a seguiam. No elevador, permitiu-se respirar fundo, preparando-se para o que viria. Regina a esperava na recepção com uma expressão difícil de decifrar. Senhorita Mel cumprimentou friamente. O senhor Moraes a está esperando. Por favor, siga-me. Enquanto caminhavam pelo corredor, Regina manteve um silêncio tenso que Mariana não se atreveu a quebrar.
Finalmente, a secretária parou em frente a uma porta e se virou para olhá-la diretamente. Não sei que impressão você causou nele ontem, disse em voz baixa. Mas te advirto uma coisa, Paulo Moraes não é um homem fácil. Ele não confia em ninguém e com razão. Se ele realmente te der uma oportunidade, aqui é melhor você não desperdiçá-la. Havia algo em seu tom que ia além da simples advertência profissional. Mariana a olhou com atenção. Você parece conhecê-lo bem, observou. Um fugaz lampejo de emoção cruzou o rosto de Regina tão rápido que Mariana quase acreditou ter imaginado. Trabalho para ele há 7 anos, respondeu secamente. Já vi chegar e partir muitas pessoas que pensaram que podiam impressioná-lo. Sem mais delongas, abriu a porta e anunciou: Senhor Moraes, a senhorita Mel está aqui. Paulo estava de pé junto à janela contemplando a cidade que se estendia sob ele. Ao ouvir a voz de Regina, ele se virou. Vestia um terno cinza escuro que acentuava seu porte elegante. Por um instante, Mariana sentiu o abismo social que os separava com dolorosa clareza. Bom dia. Senhorita Mel. Saudou Paulo apontando para uma cadeira em frente à sua mesa. Pontual. Isso é um bom começo. Mariana assentiu, sentando-se com as costas retas e as mãos no colo como sua mãe a ensinara anos atrás, quando ia a entrevistas de emprego. Bom dia, Sr. Moraes respondeu, mantendo um tom profissional. Estou pronta para começar. Paulo a estudou por um momento como se avaliasse se sua determinação do dia anterior havia sido uma miragem ou algo real. Antes de continuar, disse: finalmente quero entender algo. Ontem a senhora mencionou que tem um diploma em administração de empresas. Pode me dizer por que nunca tentou se candidatar formalmente a um posto nesta companhia? Verifiquei nosso banco de dados e seu nome nem aparece em nenhuma solicitação de emprego. A pergunta, embora direta, não era agressiva. Parecia genuinamente curioso. Eu tentei, revelou Mariana, sustentando o olhar. 3 vezes nos últimos 2 anos. Nunca passei da primeira entrevista por telefone. Os olhos de Paulo se estreitaram. Como isso é possível? Quem a entrevistou não me lembro o nome, admitiu Mariana. Mas todas as vezes me disseram a mesma coisa, que minhas qualificações eram boas, mas que procuravam alguém com mais experiência corporativa. Paulo assentiu lentamente, como se acabasse de confirmar algo que suspeitava. Entendo, murmurou, fazendo uma anotação em uma caderneta. Bem, senhorita Mel, vamos ao que interessa. Pensei na sua proposta e acredito que ela pode ter mérito. No entanto, não estou disposto a criar um cargo permanente baseado na impressão de um dia. Mariana sentiu seus ombros se tensionarem, preparando-se para a rejeição. Eu entendo, disse, mantendo a compostura. Por isso, continuou Paulo, proponho-lhe um período de teste. 3 meses como consultora externa, reportando-se diretamente a mim para desenvolver e testar este conceito de elo com o pessoal. Se funcionar, consideraremos uma posição permanente. Mariana prendeu a respiração. Não era exatamente o que havia imaginado, mas era muito mais do que esperava conseguir. Quais seriam exatamente minhas responsabilidades? Perguntou, determinada a mostrar seu profissionalismo. Paulo reclinou-se na cadeira. Quero que faça exatamente o que fez ontem. Atuar como uma ponte entre a direção e os trabalhadores. Coletar preocupações e identificar problemas antes que se tornem crises, ajudar-me a entender o que realmente está acontecendo na minha própria empresa. As últimas palavras tinham um toque de frustração que surpreendeu Mariana. Seria possível que Paulo Moraes, o todo-poderoso empresário, se sentisse desconectado de seu próprio império? Parece uma grande responsabilidade, observou ela. E confirmou Paulo. E por isso a compensação será adequada. Ele mencionou uma cifra que fez Mariana ter que se esforçar para não mostrar seu espanto. Era quase 5 vezes o que ganhava com seu carrinho de café, mesmo nos melhores meses. Parece razoável? Perguntou Paulo com um vislumbre de sorriso nos cantos dos lábios. Sim, respondeu Mariana, recuperando a compostura. É justo? Excelente. Paulo se levantou. Regina preparará seu contrato e lhe mostrará sua sala. Terei uma sala? Perguntou Mariana sem conseguir conter sua surpresa. Claro. Embora se preferir trabalhar do seu carrinho de café, isso também pode ser arranjado.
Havia humor em sua voz, um lampejo de humanidade que contrastava com sua imagem pública de homem de negócios implacável. A sala estará ótima, obrigada, respondeu Mariana, permitindo-se um pequeno sorriso. Mais uma coisa, acrescentou Paulo antes que ela pudesse se levantar. Seu sobrenome, Mel, não é comum? Tem algum significado especial? A pergunta a pegou de surpresa. Era o sobrenome de solteira da minha mãe, explicou. Significa mel em português. Ela era filha de imigrantes brasileiros. Paulo a olhou com renovado interesse. Interessante coincidência, murmurou mais para si mesmo do que para ela. Minha avó materna também era brasileira. Com isso, deu a reunião por encerrada, chamando Regina para que cuidasse dos detalhes administrativos. As semanas seguintes foram um turbilhão para Mariana. Sua pequena sala, situada estrategicamente entre a área administrativa e a fábrica, tornou-se um ponto de encontro não oficial para trabalhadores de todos os níveis. No início, muitos a olhavam com desconfiança, a vendedora de café agora era parte da gerência. Uma espiã, uma medida temporária de relações públicas. Mas Mariana sabia como ganhar a confiança das pessoas. Não era apenas sua familiaridade com os funcionários, mas sua capacidade genuína de ouvir e, mais importante, de agir. Quando descobriu que as mães solteiras do turno da tarde tinham problemas com o horário da creche da empresa, propôs um ajuste mínimo que resolveu o conflito. Quando identificou que o novo sistema de recompensas estava inadvertidamente penalizando os trabalhadores mais antigos, elaborou um relatório detalhado e o apresentou diretamente a Paulo, que implementou mudanças imediatas. Pequenas vitórias dia após dia que foram construindo sua reputação e consolidando sua posição. Paulo, por sua vez, parecia cada vez mais interessado em seu trabalho. O que começou como reuniões semanais formais transformou-se gradualmente em conversas mais frequentes e menos estruturadas. Às vezes ele até aparecia em sua sala sem aviso prévio para discutir alguma ideia ou pedir sua opinião sobre um assunto particular. Um dia, enquanto revisavam os resultados de uma pesquisa de satisfação que Mariana havia elaborado, Paulo fez uma pausa e a olhou com uma expressão pensativa. Sabe, Mariana disse, usando seu nome pela primeira vez quando você entrou no meu escritório naquele dia. Pensei que era apenas mais uma pessoa buscando um favor. Já vi centenas como você, ou pelo menos foi o que pensei. Mariana deixou de lado os papéis que estava revisando. E o que o senhor pensa agora? Perguntou genuinamente curiosa. Paulo sorriu levemente. Penso que me enganei. E eu não me engano com frequência, então é uma sensação interessante. Houve um momento de silêncio entre eles, carregado de algo que Mariana não se atrevia a nomear. Por que o senhor nunca almoça na cantina da fábrica? Perguntou ela, mudando de assunto. Naquele primeiro dia causou um impacto positivo. Os trabalhadores ainda comentam. Paulo encolheu os ombros, voltando à sua habitual postura reservada. Tenho reuniões chamadas internacionais. O negócio não para o almoço. Mariana o olhou com ceticismo. Com todo o respeito, Sr. Moraes, acho que essa não é a verdadeira razão. Paulo se retesou visivelmente. Agora também lê mentes. Senhorita Mel, não respondeu ela com calma. Mas aprendi a ler as pessoas. E o senhor não parece o tipo de homem que evita algo por falta de tempo. Se quisesse almoçar na cantina, encontraria o tempo. Paulo a encarou, como se decidisse se ficava ofendido ou apreciava sua franqueza. Finalmente suspirou. Muito bem, concedeu. A verdade é que eu não sei como interagir com eles. A confissão tão simples e humana surpreendeu Mariana. Com seus próprios funcionários, Paulo assentiu com uma expressão que misturava frustração e algo próximo da vergonha. Meu pai construiu esta empresa do zero. Ele conhecia cada trabalhador pelo nome, conhecia suas famílias. Quando ele morreu e eu assumi o controle, tentei manter essa tradição, mas... Ele se interrompeu como se tivesse dito mais do que pretendia. Mas a empresa cresceu, completou Mariana, entendendo. E a distância entre o senhor e os trabalhadores também. Exatamente, confirmou Paulo. Às vezes sinto que estou dirigindo uma abstração, não uma empresa real com pessoas reais. A revelação comoveu Mariana. Por trás do milionário inalcançável havia um homem lutando com seu próprio legado, tentando honrar a memória de seu pai, enquanto navegava um mundo empresarial que recompensava a distância e a frieza. Eu posso ajudá-lo com isso, ofereceu antes de poder pensar duas vezes.
Paulo ergueu o olhar genuinamente surpreso. Como? Comecemos com algo simples, propôs Mariana. Amanhã vamos almoçar juntos na cantina. Não como uma grande aparição oficial, apenas duas pessoas comendo juntas. Eu o apresentarei a alguns dos supervisores informalmente, sem pressões, sem expectativas. Paulo considerou a ideia claramente desconfortável, mas também intrigado. De acordo, anuiu finalmente. Mas se for um desastre, a responsabilidade será sua, senhorita Mel. Eu assumo, respondeu Mariana com um sorriso. No dia seguinte, a visão de Paulo Moraes entrando casualmente na cantina ao lado de Mariana causou um silêncio momentâneo seguido de um zumbido de murmúrios. Paulo, visivelmente tenso, seguiu Mariana enquanto ela se dirigia com naturalidade para a fila do serviço. "O que você recomenda?" perguntou ele em voz baixa, olhando com certa apreensão os grandes recipientes de comida. "O ensopado de quinta-feira é surpreendentemente bom", respondeu Mariana. "E o arroz com frango também. Evite as saladas à maionese, costuma estar um pouco passada." Paulo assentiu agradecendo silenciosamente o conselho e pediu o ensopado. Quando chegou a hora de pagar, Mariana o viu hesitar. "Algum problema?" perguntou. "Não trago de dinheiro?" admitiu Paulo ligeiramente envergonhado. "Normalmente a Regina cuida disso." Mariana conteve um sorriso e pagou por ambos. "O senhor me deve um almoço." Senhor Moraes disse, com naturalidade, guiando-o para uma mesa onde já estavam sentados Geraldo, o supervisor que fora um de seus clientes mais fiéis no carrinho de café, e Helena, a chefe do departamento de controle de qualidade. As apresentações iniciais foram tensas e formais, mas gradualmente, graças à habilidade de Mariana para facilitar a conversa, o ambiente relaxou. Para sua surpresa, Paulo revelou-se um interlocutor atento e atencioso, uma vez que superou seu desconforto inicial. "Meu pai sempre dizia que a fábrica funcionava graças às mãos, não às gravatas", comentou Paulo em um momento, referindo-se a um antigo ditado de seu pai que Geraldo se lembrava. "Seu Miguel era um grande homem", assentiu Geraldo com nostalgia. "Sempre vinha nas sextas-feiras jogar dominó conosco depois do turno." Paulo pareceu genuinamente surpreso. "Meu pai jogava dominó aqui." Geraldo assentiu com entusiasmo e começou a relatar anedotas sobre Miguel Moraes que Paulo claramente nunca tinha ouvido. A expressão do empresário se transformou gradualmente, passando da surpresa para uma espécie de anseio melancólico. Quando terminaram de comer e se preparavam para sair, Helena se atreveu a fazer uma pergunta que claramente a estava incomodando há tempos. "Senhor Moraes, é verdade que estão considerando transferir a linha de produção principal para a Ásia?" Um silêncio tenso caiu sobre a mesa. Mariana prendeu a respiração, preparando-se para uma resposta evasiva ou para que Paulo simplesmente ignorasse a pergunta. Mas, para sua surpresa, o empresário levou um momento para pensar e depois respondeu com franqueza. "Foi discutido como uma possibilidade", admitiu. "Os custos de produção aumentaram significativamente aqui nos últimos anos, mas nada está decidido e, pessoalmente, eu preferiria manter a produção local se pudermos torná-la viável." A honestidade de sua resposta pareceu impressionar tanto Helena quanto Geraldo. "Agradecemos sua sinceridade, senhor", disse Geraldo. "Os rumores são piores que a verdade, por mais dura que seja." Enquanto voltavam para os escritórios administrativos, Paulo permaneceu inusitadamente silencioso. Finalmente, pouco antes de se separarem, ele disse: "Obrigado, Mariana. Isso foi revelador." "Em que sentido?" perguntou ela. Paulo a olhou com uma expressão indecifrável. "Em todos os sentidos possíveis", respondeu enigmaticamente antes de voltar para seu escritório. O que Mariana não sabia era que, naquela noite, muito depois que a maioria dos funcionários havia partido, Paulo Moraes permanecia em seu escritório, contemplando uma velha fotografia de seu pai, que mantinha em uma gaveta de sua mesa. A conversa durante o almoço havia despertado memórias e perguntas que há anos ele havia enterrado sob camadas de responsabilidade e expectativas. Enquanto isso, em seu pequeno apartamento, Mariana celebrava com sua tia Dolores seu primeiro mês completo no novo emprego. Ela pudera comprar medicamentos que antes estavam fora de seu alcance e havia começado a procurar um lugar mais amplo e acessível para que a idosa não precisasse subir escadas. "Eu nunca pensei que viveria para ver este dia", disse Dolores com lágrimas nos olhos. Sua mãe estaria tão orgulhosa.
Mariana sorriu pensando no quanto sua vida havia mudado em tão pouco tempo. É só o começo, tia prometeu. As coisas vão melhorar ainda mais. O que não contou a Dolores foram as complicações que começavam a surgir. Regina, a secretária de Paulo, mostrava-se cada dia mais hostil com ela. Alguns gerentes de nível médio ressentidos com seu acesso direto ao dono tentavam minar seu trabalho. E depois havia o próprio Paulo, cuja atitude em relação a ela se tornara cada vez mais difícil de interpretar, às vezes distante e profissional, outras quase pessoal. Naquela noite, enquanto revisava suas anotações para a apresentação da semana seguinte, o telefone de Mariana tocou. Era um número desconhecido. Alô respondeu com cautela. Senhorita Mel. A voz de Paulo soava diferente, menos formal. Desculpe incomodá-la a esta hora. Mariana se endireitou surpresa. Sem problemas, senhor Moraes. Aconteceu alguma coisa. Houve uma pausa do outro lado da linha. Preciso do seu conselho em um assunto pessoal. Seria possível nos encontrarmos amanhã fora do escritório? O pedido a pegou completamente de surpresa. Claro, respondeu, tentando manter um tom profissional apesar de sua confusão. Onde gostaria de nos encontrar? Há um café no Centro Cultural ao lado do Parque Principal, disse Paulo. Às 9 horas está bom para você. Estarei lá, confirmou Mariana cada vez mais intrigada. Obrigado. A voz de Paulo soava genuinamente agradecida. E Mariana? Venha como você mesma, não como minha funcionária. Antes que ela pudesse perguntar o que isso significava exatamente, Paulo havia desligado, deixando-a com uma mistura de curiosidade e apreensão. O que poderia ser tão importante ou pessoal que o grande Paulo Moraes precisava discutir fora do escritório? E por que ele havia escolhido confiar nela, a ex-vendedora de café que mal conhecia há um mês? Enquanto se preparava para dormir, Mariana não podia deixar de sentir que estava prestes a cruzar outro limiar, um que poderia mudar definitivamente o curso de sua relação com Paulo Moraes e talvez o curso de sua própria vida. Às 8h45 da manhã seguinte, Mariana já esperava no café do Centro Cultural. Havia escolhido uma mesa discreta junto à janela, de onde podia observar o parque e a entrada do local. Vestia um jeans simples, uma blusa verde esmeralda, sua cor favorita, embora raramente se permitisse usá-la, e havia deixado seu cabelo solto caindo em ondas naturais sobre seus ombros. Venha como você mesma, não como minha funcionária, Paulo lhe dissera. Essas palavras haviam girado em sua cabeça a noite toda. Às 8h58, um elegante sedã preto parou em frente ao café. Paulo emergiu do banco de trás e, para a surpresa de Mariana, indicou algo ao motorista que assentiu e se afastou com o veículo. Em vez do terno formal que sempre usava, vestia calças casuais e uma camisa azul sem gravata. Havia penteado o cabelo de forma mais relaxada e usava óculos de armação leve que nunca ouvira usar no escritório. Bom dia, Mariana, saudou, usando novamente seu primeiro nome com uma naturalidade que a desconcertava. Obrigado por vir. Bom dia, senhor Moraes, respondeu ela indicando o assento à sua frente. Paulo corrigiu ele sentando-se. Se vamos conversar fora do escritório, prefiro que me chame pelo meu nome. Um garçom se aproximou e ambos pediram café. Quando o jovem se afastou, Paulo se inclinou ligeiramente para a frente, como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Você provavelmente está se perguntando por que pedi para nos encontrarmos aqui e começou. A verdade é que sim, admitiu Mariana. Parecia urgente. Paulo respirou fundo como se estivesse ordenando seus pensamentos. Ontem, depois do nosso almoço na cantina, passei horas revisando alguns documentos antigos, contratos, acordos, atas de reuniões dos últimos anos. E descobri algo preocupante. Algo relacionado com a empresa. Paulo assentiu. Com a empresa, comigo, com o legado do meu pai. Seus olhos escureceram. Com tudo, na verdade. Meu pai construiu a Têxteis Moraes com base em certos princípios, qualidade, responsabilidade e família. Especialmente família. Ele acreditava que a empresa devia ser uma extensão do nosso lar, que os funcionários eram parte dessa família estendida. Quando ele morreu há 8 anos e eu assumi. Paulo fez uma pausa. Eu tinha grandes ideias de expansão internacional, diversificação, tecnologia avançada. Estava convencido de que essa era a única maneira de manter a empresa competitiva em um mercado global. E você conseguiu, observou Mariana. A Têxteis Moraes é agora uma multinacional.
Paulo esboçou um sorriso amargo. Sim, mas a que custo? Nos últimos anos segui os conselhos de consultores que contratamos de outras grandes corporações. Reduzimos custos, otimizamos processos. O que descobri ontem é que muitas dessas decisões de otimização se traduziram em cortes diretos a programas de bem-estar que meu pai havia implementado. A creche gratuita para os filhos dos trabalhadores agora cobra uma taxa. O fundo de educação para os filhos dos funcionários foi reduzido pela metade. O programa de assistência médica para aposentados foi eliminado por completo. O pior de tudo, acrescentou Paulo com evidente frustração, é que eu assinei essas medidas. Eu as aprovei sem realmente entender seu impacto humano, confiando em gráficos e projeções que me mostravam como melhorariam nossas margens de lucro. Você não é o primeiro executivo que confia em seus assessores, disse Mariana, tentando oferecer algum consolo. Paulo balançou a cabeça. Esse é o problema. Eu me tornei exatamente o tipo de executivo que meu pai desprezava. Alguém que vê números, não pessoas. Por que você está me contando tudo isso? Perguntou finalmente. Paulo a olhou diretamente nos olhos. Porque acho que você pode me ajudar a consertar isso. Em apenas um mês, você conseguiu mais para reconectar a direção com os trabalhadores do que todos os programas corporativos que tentamos em anos. Você vê as pessoas, Mariana. Você realmente as vê. E me ajudou a começar a vê-las também. O que você propõe exatamente? Quero criar um verdadeiro departamento de bem-estar e comunicação interna, explicou Paulo, recuperando sua energia habitual. Não apenas um elo temporário, mas uma divisão permanente com autoridade real para implementar mudanças. E quero que você a dirija. Mariana quase se engasgou com o café. Paulo, eu mal estou há um mês na empresa. Não tenho experiência dirigindo um departamento. Você tem algo melhor que experiência, respondeu ele com convicção. Você tem integridade, empatia e a confiança das pessoas. Não consigo pensar em ninguém melhor para este papel. Eu precisaria de tempo para pensar, disse ela finalmente. Claro, mas há algo mais que você precisa saber antes de decidir. O que Regina Bahia apresentou sua demissão revelou finalmente. Aparentemente, ela está em desacordo com minha nova direção. Regina se demitiu. Pensei que era seu braço direito. Confirmou Paulo. Durante 7 anos. E também foi a arquiteta de muitas das políticas de redução de custos que agora questiono. Por isso ela estava tão hostil comigo, murmurou Mariana. Ela viu essa mudança chegando. Paulo assentiu. Regina é brilhante no que faz, implacavelmente eficiente. Mas sua visão da empresa sempre foi fria, puramente numérica. Quando comecei a passar mais tempo com você a visitar a fábrica, a falar diretamente com os trabalhadores, acho que ela percebeu a ameaça à sua influência. Há algo mais que quero te mostrar, disse Paulo consultando o relógio. Se você tiver tempo. Claro. É sábado, respondeu Mariana com um pequeno sorriso. Minha agenda está surpreendentemente livre. Paulo sorriu, um gesto genuíno que transformou seu rosto habitualmente sério. Perfeito. Deixaram o café e Paulo a guiou para um carro mais modesto estacionado nas proximidades. Durante o trajeto, conversaram com uma naturalidade que contrastava fortemente com suas interações anteriores no escritório. Falaram de música, de livros, de pequenos prazeres cotidianos que Mariana nunca teria imaginado que alguém como Paulo Moraes pudesse desfrutar. Meu pai sempre dizia que um verdadeiro líder deve saber como é a vida das pessoas comuns, comentou Paulo. Acho que esqueci essa lição por tempo demais. Após cerca de 20 minutos de viagem, Paulo parou o carro em frente a um prédio antigo, mas bem conservado, em um bairro residencial de classe média alta. Que lugar é este? Perguntou Mariana. A casa onde eu cresci, respondeu Paulo. Meus pais viveram aqui até meu pai falecer. Depois minha mãe se mudou com minha irmã para a costa. Não vendi a propriedade por razões sentimentais, suponho. Paulo a guiou até um escritório nos fundos da casa. Lá, retirou um lençol que cobria uma grande mesa de madeira maciça, revelando uma pasta de couro gasta. Meu pai trabalhava aqui todas as noites, explicou, passando a mão pela superfície polida da mesa com reverência.
Dizia que as melhores ideias vinham quando estava rodeado de seus livros e memórias. Ele abriu a pasta e extraiu um documento amarelado pelo tempo. Estendeu-o a Mariana. Isto é o que eu queria te mostrar. Era a ata de fundação da Têxteis Morais escrita à máquina e assinada por Miguel Morais quase 40 anos atrás. Não era um simples documento legal, era quase um manifesto, uma declaração de princípios. Miguel havia estabelecido claramente que a empresa não existia apenas para gerar lucros, mas para proporcionar sustento digno às nossas famílias, criar oportunidades para nossa comunidade e honrar a tradição têxtil de nossos antepassados. Na última página havia um compromisso escrito, assinado por Miguel Morais, no qual se estabelecia que pelo menos 15% dos lucros anuais da empresa deveriam ser reinvestidos em programas de bem-estar para os trabalhadores e suas famílias. Isso ainda está em vigor? Perguntou, levantando o olhar para Paulo. Legalmente, sim. É parte dos estatutos originais da empresa. Mas, nos últimos anos, esse dinheiro foi sendo canalizado para programas cada vez mais diluídos, mais orientados para a imagem corporativa do que para o verdadeiro bem-estar. De uma gaveta da mesa, ele extraiu um pequeno caderno de capa desgastada. O diário dele explicou, especificamente as anotações de seus últimos meses de vida. Abriu o caderno em uma página marcada e leu em voz alta. Paulo tem visão e ambição, qualidades que admiro e que sei que levarão a empresa a novos patamares. Mas temo que em sua ânsia de crescer e competir, ele esqueça que nossa verdadeira força sempre foi nossa gente. Eu lhe ensinei tudo o que sei sobre negócios. Mas talvez eu tenha falhado em transmitir a lição mais importante, que o sucesso sem humanidade é vazio. A voz de Paulo embargou ligeiramente ao ler essas palavras. Quero honrar o legado do meu pai, declarou. Não apenas mantendo a empresa lucrativa, mas também recuperando seu espírito original. E para isso preciso da sua ajuda. Por que eu perguntou mais uma vez, precisando entender completamente. Há pessoas mais qualificadas com mais experiência. Paulo sorriu levemente. Meu pai também escreveu sobre isso. A liderança verdadeira não vem de títulos ou diplomas, mas da capacidade de ver o que os outros nem veem, de se conectar com as pessoas em um nível humano de inspirar confiança, não através do poder, mas através da integridade. Ele fechou o diário e olhou diretamente para Mariana. Quando você entrou no meu escritório naquele dia pedindo uma oportunidade, eu vi um pouco dessa integridade em você. Não estou te oferecendo este cargo apenas por suas habilidades profissionais, Mariana. Estou te oferecendo porque acredito que você entende em um nível fundamental o que estamos tentando construir, ou melhor, reconstruir. Mariana sustentou seu olhar, sentindo que estavam cruzando um limiar invisível. Aceito, disse finalmente com voz firme e clara, mas com uma condição. Comigo, não sobre mim, que este projeto de reconstrução seja realmente compartilhado, que minha voz tenha o mesmo peso que a sua quando se tratar do bem-estar dos trabalhadores. Para sua surpresa, Paulo sorriu amplamente. Não esperava menos de você. Aceito sua condição. Ele estendeu a mão para selar o acordo e Mariana a apertou com firmeza. O contato enviou uma corrente de energia entre ambos que nenhum dos dois pôde ignorar. Paulo a levou a uma pequena sala com fotografias emolduradas à história visual da família Morais e da empresa. De repente, Mariana parou diante de uma fotografia em particular. Mostrava Miguel Morais rodeado por um grupo de trabalhadores e ali ao lado estava sua mãe Helena Mel. Ela, disse Mariana apontando para a imagem com os dedos trêmulos, minha mãe. Paulo se aproximou para observar melhor. O 20º aniversário da empresa. Os funcionários mais antigos foram reconhecidos naquele dia. Eu devia ter uns 12 anos. Sua mãe foi importante para esta empresa, Mariana, disse Paulo com suavidade. E agora sua filha também será. Mas de uma maneira diferente. Há uma certa justiça poética nisso. Não acha? Mariana assentiu, incapaz de falar pela emoção que a embargava. Durante a viagem de volta, Paulo lhe contou mais sobre seus planos para revitalizar os programas de bem-estar. Não será fácil, advertiu. Haverá resistência, especialmente dos acionistas. Nada que valha a pena é fácil, respondeu Mariana. Minha mãe também costumava dizer isso. Quando chegaram de volta ao centro cultural onde Mariana havia deixado seu carro,
Paulo estacionou e desligou o motor. Obrigado por hoje, disse finalmente. Por ouvir, por entender, por aceitar este desafio comigo. Mariana sorriu. Obrigada a você por confiar em mim. Não é algo que eu esperava quando entrei no seu escritório naquele dia. Paulo a olhou com intensidade. Posso te fazer uma última pergunta pessoal, Mariana assentiu. Quando você vendia café em frente à fábrica, você me reconhecia, sabia quem eu era. Claro, todo mundo conhece Paulo Moraes, não quero dizer. Se você me reconhecia pessoalmente, se você me via passar. Mariana entendeu então o que ele realmente estava perguntando. Sim, Paulo. Eu te via passar na sua SUV toda manhã. Às vezes você parava no semáforo bem em frente ao meu carrinho. Você nunca olhou na minha direção. Nenhuma vez em 6 anos. Paulo recebeu a verdade com um gesto de aceitação dolorosa. Sinto muito. Você não tem que se desculpar. É assim que o mundo é. Pessoas como você não costumam ver pessoas como eu. Mas agora eu te vejo, disse Paulo com uma intensidade que transformou o ambiente dentro do carro. Eu te vejo, Mariana Mel. E me pergunto como pude ter sido tão cego por tanto tempo. Houve um momento de tensão de possibilidades. Te vejo na segunda no escritório, disse ele, assumindo um tom mais profissional. Podemos começar a trabalhar nos detalhes do seu novo departamento. Até segunda, respondeu ela, abrindo a porta do carro. E Paulo? Ele a olhou expectante. Fico feliz que agora você possa ver. 3 meses depois, a transformação na Têxteis Moraes era evidente. O novo Departamento de Bem-Estar e Comunicação Interna, liderado por Mariana, havia implementado mudanças significativas, a creche voltar a ser gratuita, um fundo renovado para a educação fora estabelecido, os horários haviam sido flexibilizados para pais e mães. Mas a mudança mais notável era a presença regular de Paulo Moraes na fábrica. Ele não era mais o executivo distante. Agora percorria os corredores com frequência, conhecia nomes, perguntava por famílias, ouvia sugestões. Havia recuperado a tradição de seu pai de jogar dominó ocasionalmente com os trabalhadores mais antigos. A relação entre Paulo e Mariana também havia evoluído. Profissionalmente formavam uma equipe formidável. Pessoalmente as coisas avançavam com cautela, mas havia momentos um olhar sustentado, uma conversa que se estendia além do necessário, um roçar acidental de mãos que sugeriam algo mais profundo. Numa sexta-feira à tarde, enquanto Mariana terminava de revisar algumas propostas em seu escritório, Paulo apareceu à sua porta. Tem 1 minuto. Mariana assentiu surpresa por vê-lo ainda na fábrica tão tarde numa sexta. Paulo entrou e fechou a porta atrás de si. Tenho notícias. O Conselho de Administração acaba de aprovar por unanimidade a incorporação permanente do departamento à estrutura organizacional com o orçamento que solicitamos. Mariana se levantou emocionada. Paulo, isso é maravilhoso. Pensei que teríamos que lutar muito mais por isso. Paulo sorriu. Os números falam por si. A produtividade aumentou 18% desde que implementamos as mudanças. O absenteísmo reduziu pela metade. Até a qualidade do produto melhorou. É o que seu pai sempre soube. Quando as pessoas se sentem valorizadas, elas respondem. Paulo assentiu, aproximando-se dela. Há algo mais. Algo que eu queria te dizer. Te perguntar na verdade. Mariana esperou, sentindo seu coração acelerar. Estes meses trabalhando juntos significaram muito para mim, Mariana. Não apenas profissionalmente. Mariana manteve seu olhar, permitindo-lhe continuar. Eu percebi que nossa conexão vai além do âmbito profissional. E me perguntava se você também sentiu isso. Eu senti, admitiu Mariana com um sorriso suave. Mas as diferenças ainda estão aí. Paulo, você é o dono de tudo isso. Eu sou. Você é a mulher mais extraordinária que eu já conheci. Interrompeu a Paulo. Se vendia café em uma esquina ou se dirige um departamento é irrelevante. O que importa é quem você é. Ele se aproximou um passo mais, entrando em seu espaço pessoal, mas sem tocá-la. Não quero apressar nada, disse ele. Sei que nossa situação é complexa, mas eu gostaria de te conhecer melhor, Mariana. Fora destas paredes, sem títulos, sem posições. Apenas nós. Mariana o olhou, lembrando-se da vendedora ambulante que havia reunido toda a sua coragem para entrar nesta fábrica pedindo uma oportunidade. O quanto tudo havia mudado desde então.
Eu gostaria disso também, respondeu finalmente. Paulo sorriu, um gesto genuíno que iluminou seu rosto. Que tal amanhã? Conheço um lugar na costa, um pequeno restaurante à beira-mar. Nada chique. Mas a comida é extraordinária. Parece perfeito. Paulo estendeu a mão e, após um momento de hesitação, Mariana a tomou. Seus dedos se entrelaçaram com naturalidade, como se estivessem esperando por este momento por muito tempo. Sabe, disse Paulo em voz baixa, no dia em que você entrou no meu escritório pedindo um emprego, a Regina me sussurrou no ouvido. Essa mulher é a que vende café e pão na esquina. Ela pensou que isso me faria te rejeitar. E o que você pensou? Paulo sorriu, olhando para suas mãos unidas. Pensei que qualquer pessoa com a coragem de cruzar aquelas portas e pedir o que merece, merecia pelo menos ser ouvida. Eu não imaginava então que te ouvir mudaria minha vida, minha empresa. Mudaria tudo. Mariana apertou suavemente sua mão. Às vezes tudo o que precisamos é que alguém realmente nos veja, disse ela, lembrando-se de todas as manhãs que passara sendo invisível naquela esquina. Todo o resto vem depois. Eu te vejo. Mariana Mel, repetiu Paulo com a certeza de quem finalmente encontrou algo valioso que esteve bem na sua frente o tempo todo. E prometo nunca mais deixar de te ver. Saíram juntos do escritório, deixando para trás o lugar onde seus mundos tão diferentes haviam se encontrado pela primeira vez. Do lado de fora, o sol se punha sobre a cidade, banhando os prédios em tons dourados e rosados. A mesma luz que iluminava a luxuosa zona onde Paulo vivia também alcançava o modesto bairro de Mariana, lembrando-os de que, sob o mesmo céu, todos somos, no final, simplesmente humanos, buscando ser vistos, valorizados e talvez amados. A vendedora ambulante e o milionário caminharam juntos para o estacionamento, escrevendo o primeiro capítulo de uma história que desafiava todas as barreiras sociais, uma história que começou com um simples pedido, uma oportunidade.